e nos acolher para perto. O pastor Marcos, o principal deste projeto, ele tem falado coisas que vêm direto do coração de Deus. E esse projeto, ele tem sido muito abençoado por Deus. Nós temos acompanhado coisas e situações muito tremendas, né? Aprendido novas coisas para trazer para vocês. Nós temos se aplicado, estudado e orado muito para que o Eterno ele venha com poder e glória, para que você também seja abençoado. Então, antes de começar, eu quero que você compartilhe essa live, compartilha no Face, compartilha no Instagram, compartilha com seus amigos, né? Se inscreve no nosso canal do YouTube, a gente tem as redes sociais, temos o canal VIP, tá bom? Temos o canal VIP no Facebook, perdão, temos o canal VIP no WhatsApp e também no Telegram. Se você não tem um Telegram, a gente também iniciou recentemente lá um canal VIP exclusivo para debates, para estudo, para palavra, muita palavra, para oração. Então entre lá, porque vai ser coisas incríveis, tá bom? Então entre, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seu filho, com sua filha, porque nós precisamos nos aplicar nas coisas de Deus. Nós devemos trabalhar isso no nosso interior. Amém? O pastor Marcos hoje ele teve um pequeno compromisso, mas ele está acompanhando a gente. Ele vai pregar hoje em uma igreja e eu fiquei incumbido de trazer a palavra. Eu fiquei incumbido de direcionar aquilo que o Eterno quer falar com você neste dia, tá bom? Então, vamos falar com o Senhor, vamos falar com o Eterno, e eu quero que você feche os seus olhos aí e vamos falar com o Eterno nesse momento. Amém? Ao soberano e eterno Deus, magnífico Pai, Deus de toda a glória, Deus de toda a graça, Deus de toda a honra, misericórdia, força e poder. Ó Tu que é eterno e adorado entre as nações, bendito e santo. Nós entramos em Tua presença, ó Pai, e nós te agradecemos, sim, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, à nossa casa, à nossa família, aos nossos parentes, a todas as bênçãos e tudo aquilo, Senhor, que tem vindo para que nós possamos crescer e ser, Senhor, a Deus, segundo, Pai, o seu coração, e ser, Senhor, segundo a Tua vontade, e ser, Senhor, segundo, Pai, as Tuas promessas. Pai, eu te peço, Senhor, nesta tarde, visita, Pai, essa pessoa que está acompanhando agora, Senhor. Pai, que o Senhor visite a casa, visite a família, visite, Senhor, os bens, visite, Senhor, ó meu Deus, o lar. Que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, ó Deus, Pai, colocar os Teus anjos para acompanhar e guardar, Senhor, a cada um da família, ó Eterno. Senhor, nós te pedimos, Pai, abençoe, Senhor, cada um que faz parte deste projeto abençoado. Abençoe, Senhor, o pastor Marcos. Abençoe, Senhor, a cada discípulo, ó Pai, do pastor Marcos. Abençoe a cada discípulo meu, ó Pai. Deus, que o Senhor guarde, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor liberte, ó Pai, que o Senhor também, guarde, ó Pai, a cada pessoa que está assistindo agora, Pai, talvez pela primeira vez, talvez, Senhor, está assistindo para entender um pouco melhor, para, Senhor, conhecer e Deus, além de tudo, para ouvir o Senhor falar. Então fala, Senhor, conosco nesta tarde, fala, Senhor, ó Deus, Pai, algo, Senhor, que venha direto do seu trono e direto do seu coração, ó Pai, para, Senhor, nos ensinar, nos exortar, nos abençoar, Senhor, e levar-nos, Senhor, ao caminho da vida eterna, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você tiver algum pedido de oração, no final a gente vai estar proporcionando aí, tá bom? Eu também vou estar aqui acompanhando os comentários, tá? Eu vou estar acompanhando aqui os comentários. Eu tenho minha esposa me auxiliando aqui também, que vai estar anotando aí. Então no final, coloque o pedido de oração que você tiver. Se você quiser que ore pela sua casa, pela sua família, eu vou estar apresentando em oração hoje para que a sua casa seja abençoada. Não por mim, mas pelo Eterno, em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém? Pega a tua Bíblia comigo e vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4,
traz um panorama que Paulo nos diz que é incrível, é interessante, é muito do coração de Deus. Eu quero compartilhar isso com você. Eu estava meditando nesta palavra no decorrer aí desses dias e o Senhor falou muito ao meu coração. O incrível é que Deus, Ele me deu o que eu tinha que falar, mas Ele não me deu como falar. E Ele me entregou hoje de uma maneira surreal, uma coisa que eu sempre passei por cima, que talvez você já leu esse texto, talvez você já ouviu pregações, mas você não ouviu dessa forma. Talvez até você viu alguma coisa semelhante e você não sabia, não tinha se atentado a isso que a gente vai falar aqui hoje. É algo de Deus interessantíssimo e que vai enriquecer a sua vida, tá bom? Então compartilha, se você não compartilhou, curte, tá? Eu quero dar a paz aqui para a todos que estão aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá? 2 Coríntios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 7, diz exatamente assim: tem como tema: o poder de Paulo vem só de Deus. O poder de Paulo vem só de Deus. Olha que interessante. Que inicia assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barros. Temos, porém, o quê? Este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Yeshua, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Yeshua, para que também a vida de Yeshua, ou seja, de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal. Você percebeu que profundo? Antes de mais nada, antes de começar a entrar no texto, que eu poderia encerrar a live já por aqui, porque é uma palavra muito forte. Olha só, a gente é atribulado, eu poderia falar para você que a gente é perseguido, eu poderia falar para você que a gente é abatido, mas não. O que o Eterno colocou no meu coração e que vai colocar no seu coração é se atentar no começo. Vamos lá no começo do versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E aí me veio a pergunta: por que vasos de barro? E a gente vai responder isso. O que é o vaso de barro? Qual é este tesouro que, se você ver, ele continua no versículo, ó. Temos este tesouro em vasos de barro. Que tesouro que é esse? Que Paulo está falando que tem em um barro, que está no barro, dentro de um vaso feito de barro. Como assim? Nós vamos explicar isso. E mais interessante, e aí me veio a pergunta, eu estava até conversando com o pastor Marcos hoje cedo, e foi um prazer tê-lo aqui. E aí eu estava me perguntando e conversando com ele, e ele me perguntou: será que existia só vasos de barro? E algo que Deus já tinha colocado no meu coração: se você tem um tesouro, você não coloca em vaso de barro. Quando você tem um tesouro, algo que é precioso, você não coloca dentro do vaso de barro. Você esconde no lugar mais precioso da casa. Talvez em um cofre, talvez você coloque no banco. Mas por que Deus está falando aqui pra gente, através de Paulo, que o tesouro é colocado em vaso de barro? Vamos explicar isso. Eu ia explicar isso de uma outra forma, mas o Eterno me falou assim comigo: filho, entenda primeiramente como é a produção do barro, como é a produção do vaso de barro. E é isso que nós vamos aprender hoje. Amém? Antes de mais nada, quero que você reconheça e conheça
que existiam outros tipos de vasos naquela época. Qual que era o vaso? Existiam vasos de ouro, existiam vasos de prata, existiam vasos de bronze. Mas Paulo, ele usa de simbolismo, de uma representação, apresentando-nos, nós, eu, você, como vasos de barro. Vamos entender primeiramente, aqui para iniciar e responder essa e as demais perguntas, como é que funciona a construção, ou como funcionava, e também como funciona naquela época, a construção desse vaso. Olha só que interessante. Primeiramente, o primeiro passo a se dar, quando você ia fazer o barro, ou quando o oleiro ia fazer o barro, mais propriamente dito, ele teria que pegar o barro. Ele teria que pegar o barro no seu estado natural. Olha que interessante. Eu não peguei isso aqui de Bíblia, eu não peguei isso aqui, eu peguei exatamente de um oleiro, explicando como se constrói em barro. Olha que interessante, olha só. Você vai ver quão profundo, se você estiver ligado, olha só. Então, o primeiro passo é extrair o barro do seu estado natural, onde é encontrado na natureza e é realizado exclusivamente pelo oleiro. Por quê? Porque o oleiro é quem sabe qual é o barro ideal para se construir o vaso. Pegou isso aqui? Como diz o bispo? Olha só que interessante. Então vou repetir aqui para você. O oleiro, ele ia até ele mesmo. Ninguém podia fazer isso. Por quê? Segundo os meus estudos, existiam mais de 200 tipos diferentes de barro. E não é todos os tipos de barros que dá para fazer vaso. Olha que interessante. Não são todos os tipos de barro que existem hoje, que existem mais de 200 catalogados, que se é possível fazer um vaso. Olha que interessante. Então, o oleiro ele tinha que sair, ir até a natureza, recolher o barro que ele reconhecia como sendo apropriado para se construir um vaso, e aí ele recolhe, ele pega o vaso da maneira ele pega o barro, da maneira que o barro está. Olha que interessante, ele não chega lá, ele não limpa no local. Ele não pega e recolhe todo o local. Não, ele pega uma parte. Só aquilo que é essencial para construir o vaso. E só ele tem esse discernimento. E aí Deus já falou aqui comigo uma coisa interessante. Se você está no caminho, se você está buscando a Deus, se você está orando, se você está jejuando e está se perguntando se você realmente é um escolhido de Deus, ó Deus te respondendo aqui. Ó Deus te apresentando aqui. Quem é você? Você é o barro, eu sou o barro. Se nós fomos escolhidos, é porque Deus viu em nós o potencial de ser um vaso. Anote isso aqui, ó. Anote isso aqui, ó. Faz assim. Escreve isso. Se Deus me escolheu, e marca a casa da salvação do Mashiach. Se Deus me escolheu, é porque Ele viu potencial em mim. Escreve isso aí. Escreve e marca a casa da salvação, que o pessoal da nossa mídia vai estar compartilhando isso também. E você vai gravar isso na sua memória. Porque se Deus escolheu você, é porque Ele conhece o barro que há em você. Ele conhece o conteúdo que há em você. Amém? Ó Deus já falando conosco aí. Vamos para o segundo processo. Qual que é? Segunda parte do processo de construção do vaso. É necessário realizar o peneiramento. O peneiramento do barro. Para retirar as pedras, para retirar as raízes e para retirar as raízes de árvore e também os galhos. Pegou isso aqui? Olha que interessante isso aqui. Olha, às vezes a gente passa por cima do versículo e aí a gente não se atenta à profundidade que tem de conteúdo naquele versículo. A profundidade de que Deus quer falar conosco sobre aquele versículo. O que Deus está querendo realmente dizer, o que está ali em oculto, para que a gente
estude, aplique-se e entenda isso. E isso vem à tona. Olha que interessante isso aqui que a gente está extraindo apenas do comecinho do versículo. Olha só. Então o oleiro, ele tinha que peneirar. Ele tinha que o quê? Peneirar o barro. Para quê? Para tirar a impureza. Para tirar as pedras. Quantas pessoas estão com o coração de pedra ainda hoje? Está passando, o oleiro está tentando peneirar a pessoa e a pessoa não se aplica. A pessoa não diz, eis-me aqui, Senhor, faz o que queres de mim, não. A pessoa está segurando as pedras, a pessoa está segurando as raízes. Ó, a pessoa está aqui, ó, segurando no seu âmago, no seu interior, está segurando tudo aquilo que é do mundo. E Deus está te falando, ei, eu tenho coisas grandes para você. Ó, eu tenho coisas grandes para você. E você está preso a sentimentos, você está preso à amargura, você está preso aí à depressão. Não fique preso nisso. Largue, deixe o Senhor te peneirar. Se entrega. Não foi isso que você disse? Senhor, eu te aceito como meu único, exclusivo e eterno Salvador. Não foi isso que você disse? Se você disse isso, você tem que se entregar. Você é apenas o barro. Deixa o oleiro fazer o trabalho dele. Aleluia! Consegue perceber o quão profundo é isso aqui? Então tira as pedras, meu irmão. Tira as raízes das árvores. Os galhos. O que são os galhos? Tem gente que ainda está servindo o Senhor há tanto tempo. Mas continua tropeçando no mesmo pecado. Continua na mesma impureza. Continua no mesmo erro. Continua nas transgressões que Paulo vai nos dizer lá na frente. Aleluia. Baruch Hashem. Então, olha quão profundo é isso aqui. Quando a gente está na mão do oleiro, ó, a gente nem chegou na mão do oleiro ainda. E a pessoa já está aqui, meu Deus! Não, porque... Não sei por que Deus está fazendo isso comigo. Não, meu Deus. Por que eu estou passando por essa situação? Entenda, irmão. Entenda, irmã. Deus, ele sempre... Deus fala assim, se vocês que têm corações maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá Deus? Se a gente, que somos falhos, pecadores, damos coisas boas aos nossos filhos, você acha que Deus quer o pior para você? Responde, fala para mim. Você acha que Deus quer o que não é bom para você? O que nós precisamos fazer é tentar compreender a situação. É aceitar. É estar na mão de Deus. E confiar nos seus propósitos. É confiar nos seus caminhos, nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Em tudo aquilo que Ele tem nos orientado. Tudo aquilo que Ele tem nos discipulado. Para que a gente possa evoluir. E isso aqui leva tempo. Isso aqui não é de uma hora para outra. Às vezes você olha para alguém e fala, nossa, eu quero ser como essa pessoa é. Isso aqui é muito forte. Eu quero ser como essa pessoa é. Só que você não sabe a jornada que ela passou para chegar onde ela está. A pessoa, ela quer aquilo que a pessoa é hoje. Mas ela não quer a jornada que a pessoa passou. A pessoa hoje ela tem sucesso, e sucesso não se remete à riqueza. Eu estava conversando com alguns colegas de trabalho essa semana e eu disse isso. Sucesso ela não se remete a ter dinheiro. Já começa por aí. Existem ricos em depressão. Existem ricos que não são felizes. Existem ricos que não estão completos. Assim como existem pobres. Por quê? Porque é o estado de espírito, é o seu pensamento, é o seu foco. Onde você tem colocado o seu foco. A partir do momento que eu reconheço que eu nada sou, que eu nada tenho, Deus é o meu foco. E logo eu sou preenchido. Eu não estou dizendo que você tem que se conformar. Eu estou dizendo que você tem que aceitar os caminhos do Senhor e caminhar com Ele. Junto. Caminhar com Ele. Junto. E isso aqui é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Amém? Então vamos lá. Estamos no segundo passo ainda. Ainda estamos no segundo passo. Qual que é o segundo passo? É o peneiramento. Então, deixa o Eterno retirar as pedras.
Deixa o Eterno retirar as raízes que há em você. Raízes mundanas, coisas que não agradam a Deus, coisas que Deus já falou para você tirar do seu caminho e você não tirou. Você está segurando, Deus está tentando arrancar e você está segurando. Deixa isso de lado, deixa isso para lá. Amém? Ó, tira os galhos. O que é os galhos? Para de tropeçar onde você continua tropeçando. Às vezes a pessoa, olha isso aqui, às vezes a pessoa, ela é o próprio galho de tropeço. A pessoa, ela tem mais galho do que barro. Ó, a pessoa, ela tem mais galho do que barro. O que é isso? Ela é galho de tropeço na vida das outras pessoas. Ela tá ali, ó, só tá atrapalhando a vida das outras pessoas. Ela não evolui e ela também não busca evoluir, ela não quer evoluir e ela não deixa os outros evoluir. Ela só sabe criticar, ela só sabe reclamar, ela só sabe dizer que a pessoa não vai conseguir. Olha só, a pessoa sendo galho de tropeço. Então, meu amado, vamos se atentar a isso. Amém? Terceiro passo, ó, a Simone disse, o Eterno corrige a quem Ele ama, exatamente. Ele corrige a quem Ele ama. Então, vamos se atentar à correção do Eterno. Amém? Ó, vamos lá. Terceiro passo. Terceiro passo. Quer saber qual é? O barro que foi recolhido, que foi peneirado, ó, recolhido, que foi peneirado, isso tudo pelo oleiro. Ele é pisado e ele é amassado. Pegou isso aqui? Ele é pisado e ele é amassado. Por que ele é pisado e amassado? Olha que interessante isso aqui, ó. Ele só é pisado e amassado porque ele ainda continua grosso. Ó, ele continua grosso. Sabe aquela bolota de barro que fica assim quando você pega na mão, quando você era criança e você ia brincar? Você se lembra disso? Aí você pegava o barro, tinha alguns tão soltinhos, tipo areia do mar, sabe? Né? Leve, que nem fazia peso. E aí tem aquelas bolotas de barro, sabe? Que os garotos tacavam nas paredes. Aleluia! Então, essa bolota de barro, ela precisa ser o quê? Ela precisa perder a sua consistência. Ó, ela precisa perder a sua consistência. Deixar de ser o que era. Tá pegando isso aqui? Precisa ser pisado e amassado. E olha que interessante. Ele não é pisado e amassado pelo oleiro. Pegou? Então, meu irmão, se você está se reclamando, ou se questionando, ou pior, questionando a Deus por que a sua vida está sendo pisada, por que a sua vida está sendo amassada, saiba que o Eterno está te fazendo um vaso. Então, deixe ser pisado, deixe ser amassado nesse momento. Porque é alguma coisa no seu caráter, alguma característica pessoal que você precisa melhorar. Talvez alguma coisa que você tem, porque não somos perfeitos. Ó, não somos perfeitos. Precisamos, cada dia a mais, dia a dia, se evoluir. E como é essa evolução? A gente precisa buscar a Deus cada dia mais. A gente precisa trabalhar o nosso caráter cada dia mais. Dia após dia, todo dia. Por quê? Porque todo dia nós erramos. Eu fiz um vídeo e a gente postou no canal sobre desenvolver a fé, né? Se você pesquisar lá no canal do YouTube, Casa da Salvação do Mashiach, né? Com CH no final, você vai encontrar esse vídeo lá. Também tem mensagens maravilhosas também lá para a sua alma, para o seu coração, para que, principalmente esse momento que a gente está passando de pandemia, de dor, de sofrimento, de lutas, que não está fácil para ninguém no mundo, ninguém. É o único momento onde o mundo inteiro está sentindo a mesma dor.
É o único momento onde o mundo inteiro está sentindo a mesma necessidade, que é o quê? É acabar com esse coronavírus. Então estão loucos para que alguém crie logo uma vacina para que esse coronavírus saia desse mundo. Ou que se tenha, né, ali as necessidades fisiológicas necessárias para que não se prolifere, né? Então, é um momento onde o mundo está assim. Não é um momento fácil. É um momento em que o mundo está sendo pisado. Mas talvez na sua vida, na sua casa, na sua família, você está sendo pisado. E aí você está se questionando por quê? Por que eu estou sendo pisado? Por que isso está acontecendo? Olha a resposta agora. Olha a resposta. Talvez alguma coisa está embolorada. Alguma coisa lá no fundo está embolorada. Alguma coisa está presa. Ah, mas eu não tenho, sabe? Eu não tenho rancor, eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa de alguém. Não! Fique em paz, isso já saiu no peneiramento. Isso já saiu, você já foi peneirado, a pedra saiu, o galho saiu. Só que o que falta? O que falta? Ficou algum resquício. Porque olha que interessante que o Eterno está falando comigo. A pedra, o galho, a pedra, o galho, quem mais? A pedra, o galho, as raízes das árvores, ela não faz parte de você, meu lindo. Ela não faz parte de você, ela já saiu no peneiramento. Porém, o bolor, aquilo que ficou, sabe, grudado junto, aquele pedação de barro, faz parte de você. Talvez são os efeitos daquilo que a pedra fez, que o galho fez em você. Posso traduzir? Na minha tradução? Quando você era do mundo, você fazia as coisas para o mundo, você cantava para o mundo, você vivia para o mundo, você fazia tudo e acontecia no mundo. Aí Deus foi lá e arrancou você. Lembra que eu disse? Deus foi lá e pegou você, tirou do mundo, colocou na igreja, colocou na igreja. Quando colocou na igreja, você agora é um novo homem, né? Você ainda tinha algumas coisas, algumas pessoas ainda, né, quando vêm para a igreja, elas não vêm 100%, elas veem o quê? Elas ainda vêm com alguns vícios. As pessoas ainda têm algumas coisas que elas traz do seu próprio eu, né? Resquícios do mundo, né? Que ela já tinha. E aí Deus vai limpando, Deus vai peneirando. Tá entendendo? Deus vai peneirando. Aí saem as pedras, aí saem os galhos, que são coisas de fora. São coisas de fora. Mas os efeitos ainda ficam na pessoa. A pessoa às vezes absorveu alguma coisa. O povo, quando tá no deserto, eles ainda, volta e meia, queriam adorar a Balaão, queriam adorar a imagens de esculturas, queriam adorar a imagens, a ídolos. Por que isso? Foram resquícios. Mas Deus não já tinha limpado o povo? Tinha! Mas aquele era resquício do Egito. O pastor Marco disse isso aqui que foi incrível, que o povo, né, quando o maná caía, e você tem que guardar essas palavras no seu coração, porque isso aqui faz você abrir o entendimento quando alguém está falando da palavra para você. Quando o alimento caía, o maná, ele caía, ele tinha na sua boca o desejo daquilo que você queria. Então, os sábios dizem isso, e o pastor Marcos, como sábio, também diz isso exatamente, que tinha um gosto, eu tenho vontade de comer carne, tinha um gosto de carne, eu tenho vontade de frango, tinha um gosto de frango. O único gosto que não tinha era o gosto das comidas do Egito. Porque Deus não queria que o povo se lembrasse do Egito. Então, esse bolor é os desejos que já saíram, as pedras, sabe? Mas aquela coisa que ainda ficou dentro de você. Isso precisa ser pisado, isso precisa ser amassado. Para quê? Para que você seja feito novo, fino, cristalino. Consegue entender isso aqui? Consegue alcançar isso aqui? Então que o Eterno nos faça assim nessa tarde. Vamos continuar, olha que interessante, E além de tudo, ele depois que acontece isso, pisado, que ele é amassado, ele é umedecido com água. Parei. Posso ir embora. Pegou? Não?
Deixa eu explicar para você, ó. Quando ele é umedecido com água, quem é a água da vida? Quem é a água? Quem é a água? Ó, você por você mesmo, você não consegue nada, meu amado. Eu por eu mesmo, nós não conseguimos nada. Nós precisamos da água. Quando Yeshua chega para a samaritana no tanque, o que ele diz para ela? Me dá um pouco d'água. E ela fala assim, quem é você para pedir água para mim? E aí ele fala assim, se você soubesse da água que eu tenho, você jamais teria sede. E você me pediria e eu te daria. Ó, Yeshua é a água. Então vem o Pai, ó, vou traduzir, hein? Vem o Pai, ele pega o barro, tira de lá do mundo, do jeito que está, com seus defeitos, com seus erros, com as pedras, com raiva, com mágoa, com rancor, com ódio, com inveja, com luxúria, com tudo. Retira. E aí ele traz para a igreja. Aí ele peneira, arranca tudo aquilo. E aí fica os bolor. Ficou os bolores do mundo ainda, aquele eu, talvez uma pequena mágoa, talvez ainda uma pequena inveja, está dentro da igreja, mas está invejando o irmão, está dentro da igreja, mas ainda está cobiçando o que é do irmão, está dentro da igreja, mas ainda está ali olhando a pornografia, está dentro da igreja, mas ainda está ali, ó, cobiçando o que não é dele, está dentro da igreja, mas ainda está com o seu egoísmo, está dentro da igreja, mas ainda não ajuda o próximo, não ama o próximo como a si mesmo. Aí Deus vai lá e faz o quê? Vai lá e pisa. Ó, tá. Deus permite o vaso ser pisado. Nem é vaso ainda, mas ser pisado. E ó, deixa eu te contar um negócio aqui, ó. Tem gente que ainda nem se transformou em vaso. Tá sendo pisado, mas acha que já é vaso de bronze ou de ouro, tá? Aí Deus vai permitir ser pisado ainda mais. Cuidado. Vamos lá. Só para mim não tomar muito tempo. Ó, então pega isso aqui. Aí Deus vai lá, pega. Aí Deus permite ser pisado e amassado, que ele não é pisado e amassado pelo oleiro, ó, tá no estudo. Ele não é pisado e amassado pelo oleiro, né? E aí, ele é pisado e amassado pelo mundo. E aí, o que acontece? Ele vai lá e mistura com água. Ele vai lá e mistura com essências, para deixar mais consistente, de acordo com a necessidade daquele barro. Ele vai lá e mistura com Yeshua. Você vai lá, desce as águas, você é um novo homem, você é uma nova mulher, agora tudo vai para frente, agora você vai mudar de vida, agora as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. E aí, ele é misturado com Yeshua. Olha que diz Atos dos Apóstolos, só para contextualizar, Baruch Hashem. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, primeiro, tá? Comecinho, bem no comecinho. Atos 1. Só para contextualizar também essa água e essa mistura, porque não é só Yeshua que você aceita, né? Porque o oleiro te escolheu, o oleiro foi lá e te recolheu, né? Que é Yahvé, nosso Deus. E aí Deus te recolheu do mundo. E aí o que ele faz? Ele te mistura com Yeshua, ele fala assim, ó, meu camarada, agora você vai andar no caminho. Ó, no caminho. E o caminho de Yeshua. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Aí você vai seguir o caminho. Só que o caminho, além do caminho, tem alguma coisa que Deus mistura também, que são as essências, que são aquilo que é necessário para o barro ser mais consistente. Aí você me pergunta, o que é necessário para o barro ser consistente, Mateus? Para se tornar um vaso. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ó, Deus, além de te misturar, de falar assim, você vai seguir esse caminho aqui que é Yeshua, tem uma outra coisinha que eu vou misturar com você aqui, que é o quê? É o Espírito. Se
você é batizado com o Espírito Santo, e aí você tem dons do Espírito Santo, e aí, e eu vi isso aqui, é interessantíssimo, quando você tem, e é misturado e trabalhado ali pelo Eterno, o barro é trabalhado, Deus, Ele não muda você. Então, pare de tentar ser o que você não é. Ó, Deus, Ele não muda por completo você. Como assim, Mateus? Ó, antes de José ser governador do Egito e ser um promissor ali das tribos, né, das principais tribos do seu pai, e um dia a gente vai falar sobre isso, o pastor Marco vai pregar sobre isso, que é incrível, né? Já fica o convite, pastor Marco, né? Então, ó, antes de você, de José, ele ser governador do Egito, ele já sonhava. Quando ele estava na casa dos seus pais, ele já sonhava. Quando ele vai para o Egito, ele continua sonhando. E quando ele é governador, ele só é governador porque ele continua sonhando e interpretando sonhos. Essa é a característica, o dom dele, é o talento dele. Talvez você tenha um talento e aí você está se perguntando, não, eu não gosto desse talento não é bom, esse talento aqui acho que Deus errou. Não, eu acho que esse talento aqui ele não vai funcionar comigo, porque ele não comporta as minhas características. Não, esse talento aqui não funciona, eu quero ser igual a ele. Então, meu amado, ó, Deus ele não vai mudar você por completo, tá bom? Deus ele não vai transformar você por completo. É lógico que você tem que se aplicar, que você tem que estudar, que você tem que, né, se aprimorar, mas entenda quais são os seus talentos, ok? Um dia a gente vai falar sobre isso. Só pra gente não tomar mais tempo, deixa eu continuar aqui, ó. Então, o Eterno, ele mistura você, ele aprimora o seu talento, ok? Ele aprimora o seu talento, e aí você é misturado. Quarto passo para se construir um vaso, ele repousa o vaso. Isso aqui é muito forte. Isso aqui você vai entender. Ó, a Mila Moraes comentou, palavra forte, me lembra dessa palavra hoje. Me lembra dessa palavra hoje. Hoje quem bebe dessa água não tem sede, não tem vazio, não tem nada. Só uma paz que não se dá para se explicar as adversidades da vida. Sempre vem, mas Deus sempre está conosco dando livramento. Exatamente, é isso aí, você pegou. É isso aqui. Pode comentar, gente. Comenta que eu vou estar lendo os comentários também. Gente, isso aqui é sensacional. Exatamente isso. Foi o que Yeshua, foi o que Jesus ele disse para a samaritana. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Ó. Quarto passo. Qual que é o quarto passo? E esse aqui você vai pegar. Ah, você vai pegar. Você tem que pegar isso aqui. O oleiro, depois que o vaso, que o barro foi pisado para ser preparado. Então vamos voltar um pouquinho. Ele foi pego da natureza, do jeito que estava, foi peneirado, tirado o que é do mundo. Tirado o que é do mundo. Ele foi reservado, esbolou, foi pisado, amassado, passou ali pelo fogo, sabe? Do mundo, né? O mundo pisou nele. Pô, mas você agora é crente. Pô, mas você, né? Antes estava lá bebendo no bar. Mas você agora falava mal das vizinhas tudo aí. Não senta mais com a gente aqui para falar mal das vizinhas. Por quê? Né? Vai agora ser crente, vai para a igreja, não sei o quê. Né? Então, ó, tirou o que é do mundo. Ficou os requisitos. Deus permitiu ser pisado, ser amassado. Foi umedecido com água. Yeshua. Foi complementado ali e misturado com essências ou coisas que fizessem o barro ser mais aprimorado, ou seja, o Espírito Santo, Atos 1:8. E aí depois ele repousa, ó, quarto passo, ele repousa o barro numa sala. Ó, de começo eu não entendi, mas olha só. Ele repousa o barro numa sala para retirar o ar e ganhar mais consistência. Consegue entender isso aqui? Quando o oleiro já fez tudo isso, que o barro já estava praticamente pronto para ser moldado, né? Porque ainda vai ser moldado, ó. Antes de tudo ele pega e coloca lá no canto, numa sala, que ela é conhecida como sala de repouso, e ele deixa apenas o barro lá. Para quê? Para tirar o quê? O ar.
O que é tirar o ar, Mateus? Tirar o ar é se esvaziar. Tirar o ar é deixar tudo que você tinha no altar. Ah, mas você está falando de dinheiro, Mateus? Não. Eu estou falando de sentimentos. Eu estou falando de características. Sabe? Ah, eu sou assim mesmo. Eu respondo na lata, eu sou grosseiro. Ah, eu sou nariz empinado. Ah, eu sou fresco. Ah, eu sou, sabe? Não, é deixar tudo. Deixar tudo no altar. Para estar 100% a par ou a prol de Deus. Sabe, quando você levanta a mão e fala assim, eu não mais existo se Deus não estiver comigo. Sabe Davi falando assim? Sem a tua presença, para onde irei eu? Sabe Moisés falando assim? Se o Senhor não vir agora e acompanhar eu, não adianta me mandar um anjo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Consegue compreender isso aqui? Consegue captar isso aqui? Então é deixar tudo no altar. E reconhecer que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. E aí fica lá repousando. Ó, ele fica repousando para ganhar consistência e tirar o ar, para se esvaziar. Depois que ele se esvaziou, quinto passo, ele é colocado sobre o torno. O que é o torno? O torno é aquela pecinha que é preparada e ela vai girando, e ela vai girando, e ela vai girando, até se colocar o barro ali em cima. Quando ela está girando muito bem, ele coloca o barro ali em cima. Agora já está levinho, agora já não reclama mais tanto, agora já não é tão fresco. Ah, eu não quero ir fazer missão na África, quero que o Senhor me mande para os Estados Unidos. Não é mais fresco. Agora o vaso já está consistente. O que é estar consistente? Ó, tá consistente. O vaso conhece. Não é vaso ainda, né? O barro conhece. E aí, ele pega e ele coloca sobre o torno. O torno gira numa velocidade muito alta. E ele olha isso aqui que é interessante, ele é movimentado pelos pés, ó, pelos pés do oleiro. Meu amado, tem gente que começa na igreja e acha que igreja é negócio. Tem gente que começa na igreja e ela acha que igreja ela deve ser, além sobre modo de tudo, ela tem que proporcionar um crescimento. O cara quer começar, ele quer pregar, ele quer orar, ele quer... Isso é um caminho, né? Isso é um caminho, isso é uma jornada. E se Deus te colocar para isso, amém. E eu vou falar sobre isso. Se Deus não colocar também, Ele tem algo específico para você. Hoje existem inúmeros setores dentro da igreja. Mas quando Deus coloca alguém sobre o torno, a pessoa já quer começar de nariz empinado sendo o topo do topo, né? E Deus, o grande segredo não é estar no topo. O grande segredo não é estar preocupado com o que está acontecendo em volta. Ó, referência de Marta e Maria, né? Está preocupado com o que está acontecendo em volta. O grande segredo é estar próximo dos pés. O grande segredo é estar próximo dos pés do oleiro. Quando eu estou próximo dos pés do oleiro, eu estou sendo trabalhado. Ó, quando o oleiro está mexendo com os pés, o torno está rodando e o barro está girando, sendo preparado. Eu só vou, o barro só, ó que forte isso aqui que Deus me entregou agora. Eu só vou crescer como vaso. Eu só vou crescer como vaso quando eu estiver focado nos pés do oleiro. O crente não ora, o crente não jejua, não lê a Bíblia, o crente não se prepara, o crente não está nem aí para nada, não se preocupa mais em ir para a igreja. O crente não se preocupa em se humilhar. O crente não se preocupa em nada. E aí ele quer crescer. E aí ele quer ter conteúdo. Mas ele nem passou pela fase de ser constituído, ou seja,
criar consistência. Como é que eu crio consistência? Sendo pisado, sendo amassado, peneirado, sendo umedecido com água que é Yeshua, sendo complementado com o Espírito Santo. Ele não passou por isso. E ele já quer ser. O segredo é focar nos pés. Porque quando Deus está com seus pés mexendo o torno, o vaso vai se moldando. Só que de vez em quando, o oleiro vai lá e coloca as mãos sobre o vaso para dar forma. Meu amado, eu não sei se você pegou isso aqui, ele coloca as mãos sobre o vaso, o barro, para dar forma para o vaso. Esse é um momento muito interessante. Quando Deus coloca as suas mãos sobre nós, quando Deus coloca as suas mãos poderosas sobre nós, isso é muito profundo, isso é muito tremendo. Nossa, faça assim, Yeshua, sobre nós. Coloca as suas mãos sobre nós, nos dê forma. Depois que você se esvaziou, sabe, tirou o ar. Sabe o que é o ar? Eu sei, eu posso, eu faço. Quando o ar saiu, sabe, o ar do pulmão, do peito cheio, do nariz empinado. E aí quando o vaso começa a olhar para os pés do oleiro, começa o quê? Olhar para os pés do oleiro. Aí começa a fazer sentido, e aí Deus começa a trabalhar e colocar o quê? Pôr as suas mãos. Deus só vai colocar as mãos sobre você se você estiver focado nos pés dele. Se você estiver se humilhando, se você estiver orando, se você estiver jejuando, se você estiver servindo. Porque servir não é quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, Deus me faz, Deus me toca. Eu preguei numa igreja sábado passado, lá em Carapicuíba. Se alguém estiver assistindo, a paz do Senhor sobre você. Shalom, shalom, Baruch Hashem. E aí, eu falei isso que é muito interessante, que é o quê? Que tem gente que abre a Bíblia só para fazer pedido, achando que é catálogo da Avon. Ela só abre a Bíblia quando vai fazer o pedido. Eu estou precisando, não sei, de um emprego. Aí ela abre a Bíblia. Eu estou precisando de dinheiro. Ela abre a Bíblia. Mas quando está tudo bem, a pessoa não faz nada. A pessoa ela não se preocupa com nada. Ela não quer nem saber de Deus. E aí eu te pergunto, essa pessoa foi constituída? Ela passou pela consistência? Ela passou pela fase, a quarta fase, que é se retirar do ar dela para ganhar mais consistência? Ou seja, perder o ar, o eu posso, eu faço, para aqui, para ter a consistência? Será? Sexto passo, vamos lá, Qual que é o sexto passo? Esse aqui é incrível. Depois que ele foi formado, depois que ele se humilhou, o barro se humilhou, depois que ele foi constituído, tá formado, o vaso tá formado, tá bonitinho, tem consistência. Mateus, mas o vaso não pode quebrar? O vaso não pode quebrar? Jeremias 18. Gente, quem tá no Instagram, vai pro Facebook agora, tá? Se puder, vai no Facebook. Se a Alice puder, recomeça aí também no Instagram. Rapidinho, eu já tô terminando. Agora vem a parte que vai abrir o seu entendimento. Mas fica comigo, tá? Fica comigo que você não pode perder isso. Jeremias 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce aonde? A casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, que se chama torno também, tá? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, olha só. Está preparando o vaso, mas o vaso acabou se quebrando. Por quê? Ou porque entrou ar, ou porque ainda ficou resquícios. Como é importante você na sua vida passar por todos esses processos de amadurecimento espiritual. O vaso se quebra. O vaso se quebra na mão do oleiro.
Versículo 4. Tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem fazer aos seus olhos. Isso aqui é interessantíssimo. O que ele fez aqui? Ele estava preparando o vaso de barro e aí o vaso quebrou na mão dele. O que ele fez? Ele pegou outro barro e constituiu um novo vaso? Não. Ele pegou o mesmo barro e fez um novo vaso. De maneira que não se quebrasse. Talvez, meu irmão, você não conseguiu passar ainda dessa fase. Você está na mão do oleiro, você está se humilhando, você está jejuando, você está ali se colocando na posição, seguir o caminho, você já está com tudo para subir, para crescer, para ser, sabe, alguém ali. Só que alguma coisa faz você perder o foco de estar olhando para os pés do Senhor e você se quebra. Mateus, eu era tão firme na igreja, eu era tão conciso ali no que eu fazia, e aí de repente eu perdi a vontade. De repente eu deixei de gostar de ir, ou eu pequei, ou eu caí, ou eu adulterei, não importa. Jeremias 18 diz que ainda Deus, Ele pode constituir de você um vaso novo, mesmo quebrado, meu lindo. A única coisa que você precisa fazer é o quê? A única coisa que você precisa ter em mente e fazer é olhar para os pés do Cordeiro, é olhar para os pés do oleiro, olhar para os pés, porque Deus vai fazer o quê? Deus só vai te juntar de novo, porque só juntar com água e com o óleo, a essência, né, que é o Espírito Santo, só te juntar com isso aí já é suficiente para você ser, restaurado. E aí Ele volta a fazer ali no torno mesmo. Então, Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Deus está falando com você nessa tarde. Aleluia. Vamos continuar aqui. Estamos caminhando para o final. Estou caminhando para o final. Tá? Já vou encerrar. O sexto passo que o oleiro faz é a sala de secagem. A sala de secagem, para você entender, é um local que é colocado o vaso, já está pronto, na sombra. Tá pegando aí? Aqui? É colocado o vaso numa sala escura, na sombra. Para quê? Para que o oleiro de tempo em tempo mude a posição do vaso, pois o vento em apenas um dos lados pode deformar o vaso. Nossa, posso encerrar a live aqui. Olha que interessante. Ele é colocado o vaso, depois de pronto, depois de tudo isso. Eu vou sair agora é meu momento, eu vou fazer missão, agora eu vou ser pastor, agora eu vou ser obreiro, agora eu vou seguir o caminho, agora minha vida vai para frente, porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus, o oleiro já me constituiu, eu já estou formado. Ei, calma, segura um pouco o pé no freio. O Eterno vai te colocar numa sala de repouso. Não, mas eu já tenho consistência, eu estou preparado, eu posso, eu faço, eu consigo. Não, que agora é comigo. Não, porque eu tenho um chamado. Ei, segura um pouquinho. O Eterno vai te colocar para repousar. E de tempo em tempo, Ele vem mudando a posição do vaso. Ele vem mudando a posição do vaso. Por quê? Porque se o vento bater só de um lado, deforma o vaso. Ei, Deus te colocou num lugar, Deus te constituiu, Deus te formou. Se Ele te preparou e te colocou lá, calma. O Eterno vai te jogar em diversas posições. Calma o coração. O Eterno ele vai te... mas eu sou pastor, eu tenho chamado para pastor. Não, eu tenho chamado para obreiro. Escuta isso aqui, Alessandro Vilas Boas, estou lendo um livro dele que é sensacional. Ele disse uma coisa interessantíssima. Quando eu me coloco na posição de ser servo do reino, eu não tenho cargo. Sim, os cargos são importantes, mas eu tenho que estar preparado para tudo. Se precisar pregar, eis-me aqui. Se precisar orar, eis-me aqui. Se precisar expulsar demônio, eis-me aqui. Se precisar louvar, eis-me aqui. Se precisar orar pela minha família, eis-me aqui. Se precisar fazer uma visita, eis-me aqui.
Quando você se coloca na medida de servo, você não tem cargo. E o reino de Deus, ele não é formado por cargos. Cargos são coisas humanas. É lógico que existem hierarquias no céu, sim, um dia a gente fala sobre isso. Mas o servo, ele está preparado e ele faz de tudo. O servo, ele é mais valioso porque ele faz tudo que você precisar, ele faz. Então vamos ser servo. Por quê? Porque um dia você pode estar orando, mas Deus pode mudar a chave, pode mudar o local, pode mudar a posição do vento, para que você não deforme, para que você não deforme, não perca, sabe, o formato que Ele já te deu. Aí você vai ter que ir para outro canto orar, aí você vai ter que ir outro canto pregar, talvez outro canto você vai ter que somente ler um versículo. Não, mas eu queria falar de uma palavra. Não, você vai fazer aquilo que o Eterno quer que você faça. Essa é a posição de servo. Lembra de perder o ar? Lembra da fase de perder o ar? Aleluia. E por último e não menos importante, o fogo é o vaso que já está quase pronto, ele é colocado no forno. Tá? Ele é colocado no fogo. No forno o fogo do forno faz ele ser mais constituído, e a forma que ele ganhou, ela se torna permanente. Olha que interessante. É isso mesmo, Simone. A Simone comentou como é interessante o cuidado do oleiro sobre o vaso. Você vê? E às vezes a gente lê aqui, temos porém, 2 Coríntios, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Aí a gente passa e vamos embora. E não se percebe a riqueza que tem na produção do barro. Eu podia encerrar por aqui, mas ainda fica uma pergunta, do vaso, perdão. Aí fica uma pergunta ainda no ar, tá, Mateus, mas o que é o tesouro? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, né, o Shaulo, no hebraico, Shaulo, ele vai dizer que ele coloca-se, né, temos porém este tesouro. Que tesouro que é esse? Porque o vaso, né, o vaso de barro eu já sei o que é. Que tesouro que é esse que é colocado? Aí ele me responde aqui, no versículo 6. No mesmo capítulo, que diz assim: porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que interessante. O tesouro nada mais é do que o conhecimento da glória de Deus. E como é que eu tenho conhecimento da glória de Deus? A partir do momento que eu conheço a Deus. E como é que eu conheço a Deus? A partir da sua palavra. E como é que eu conheço a sua palavra? Pegou, né? Então, o tesouro que Deus poderia esconder em qualquer lugar, que é a sua palavra, o tesouro que é a sua palavra, e a palavra testemunha de Yeshua, e Yeshua testemunha de Yahvé, que é nosso Deus. Esse tesouro que é tão precioso, que os anjos queriam descer para pregar a palavra e Deus não permitiu, esse tesouro que é a palavra, que deve ser guardado em nossos corações, para ser guardado em nossos corações, que era antigamente frágil, mas se torna forte, e Paulo vai dizer isso. Olha, vamos ler o capítulo todo para encerrar, para você compreender. Ele vai dizer sobre isso. Temos, porém, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro. O que é o tesouro? É o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Yeshua, que testemunha de Deus, e o conhecimento de Yeshua vem pela sua palavra é a Torá. Tendo, porém, o conhecimento de Deus, os tesouros, este tesouro em vasos de barro, e a gente já sabe como é formado o vaso de barro e como ele se constitui,
para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues a